A cidade de Marília. Estamos aqui na Santa Casa de Misericórdia de Marília, fazendo a nossa live de encerramento do Setembro Verde. Lembrando para vocês, a Kátia vai falar o que é Setembro Verde. Setembro Verde é o mês que nós comemoramos hoje, bem no dia 27, o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Lembrando, dia 27, Dia Nacional da Doação de Órgãos. Nós, na Santa Casa de Marílias, temos a Comissão Intra-Hospitalar de Transplante. Ela é constituída por mim, Marisa, coordenadora, Dr. Luiz Henrique, que é o nosso médico coordenador, a Kátia, enfermeira, a Tabata, enfermeira e nucleadora, a Tamires, enfermeira e nucleadora, a Gra, enfermeira e nucleadora, Micaela, Alessandra, Keren, Silvana, todas enfermeiras e nucleadoras. O que nós fazemos aqui na Santa Casa? Nós buscamos doadores de órgãos. O que é o processo de doação de órgãos que tantas pessoas falam? Por que a gente doa órgãos? Para quem a gente doa? Como é feito esse processo? A Tabata vai falar para a gente o que é o nosso processo de doação de órgãos, aonde ele começa, como que faz, resumidamente para a gente, tá? Boa noite a todos. Bom, então falando de forma bem resumida, porque o processo é longo e é complexo, para a gente ter o processo de doação de órgãos efetivo, eu preciso ter o doador e o receptor. O receptor é aquela pessoa que está doente, né, que já teve aí as suas possibilidades de tratamento esgotadas, e aí a única chance dela continuar sobrevivendo é realmente substituindo esse órgão que está doente. Essa pessoa passa por uma avaliação, ele fica aguardando num cadastro único, né, que é o que a gente chama de fila de transplante, e essa pessoa, depois de ter aí os seus dados pessoais, dados genéticos de compatibilidade colhidos e cadastrados no sistema, ela aguarda a oportunidade de receber o seu órgão. Não é um processo tão simples assim. Hoje a gente tem aqui no Brasil mais de 50 mil pessoas aguardando por um órgão, né? E dessas 50 mil, 44% infelizmente morrem na fila esperando por esse órgão. Do outro lado, eu tenho o doador. É aquela pessoa que, infelizmente, teve algum agravo cerebral, ela deu entrada no hospital, e aí depois de todas as tentativas de tratamento serem feitas, infelizmente, sem sucesso, ela passa por um processo e aí é constatado a morte encefálica. Esse exame da morte encefálica é um exame bem rigoroso, ele é feito com 3 médicos diferentes, os médicos não podem pertencer às equipes de transplante para não ter conflito de interesse. E aí, depois, né, de todo esse protocolo, né, para a gente ter a certeza absoluta que essa pessoa está em morte encefálica, nós da equipe de transplante, né, da CIT aqui da Santa Casa, por exemplo, abordamos a família. A partir do momento que a família aceita a doação, é dado a largada aí no processo de captação. Essa lista de transplante com os órgãos que a família autorizou a doar corre pela Central Estadual de Transplante, as equipes vêm até o hospital e fazem a retirada dos órgãos. Nesse momento, o receptor, que é aquela pessoa que está aguardando, recebe uma ligação, vai até o hospital e o transplante é realizado. Então, de forma bem resumida, né, para mostrar para vocês como é feito esse processo. É um processo longo, é um processo complexo, mas para ressaltar que para tudo isso acontecer, nós temos que pensar sobre o assunto e ressaltar, né, comunicar à nossa família a nossa decisão de ser um doador. Lembrando ainda que a Santa Casa de Marília faz o transplante de rim. Desde a década de 80, nós fazemos transplante de rim. E a gente tem muitos pacientes aguardando na fila. Hoje, sendo o Dia Nacional da Doação de Órgãos, vamos parar um pouquinho
e pensar no sentimento daquela pessoa que está lá aguardando um órgão. É difícil, é um momento ruim para quem está doente, difícil para quem está aguardando um órgão, mas vamos conversar com as nossas famílias e falarmos sobre doação de órgãos. Eu sou doadora de órgãos, eu posso doar órgãos em vida, mas eu posso doar órgãos após o meu diagnóstico de morte encefálica. Quem vai falar sim para a doação é o familiar, pai, mãe, filho, irmãos. Então, a gente sempre tem que lembrar, vamos conversar com a nossa família. A Tabata falou agora, são 50 mil pessoas aguardando um órgão. E, gente, com a questão da pandemia, a queda de doação foi muito grande. Tá? A maior queda de doação foi de rim, que nós temos uma fila muito grande ainda, e o segundo órgão é o coração. São os 2 órgãos que menos está se doando. Temos a fragilidade da pandemia, mas nós precisamos e temos como fazer isto, porque mesmo que o paciente esteja hospitalizado, se ele não estiver com diagnóstico de COVID, tá? Ele estiver em morte encefálica, é feito o exame de PCR e é identificado se ele é paciente com COVID ou não. Ele não sendo portador de COVID, ele pode doar órgãos. Em 2020, a Santa Casa teve 2 doações de múltiplos órgãos. Agora, em 2021, nós tivemos a doação de um paciente de múltiplos órgãos no período da pandemia. Então, isto é claro, a gente precisa informar. É possível? É possível doar. Que órgãos a gente pode doar? Kátia. Podemos doar de doador vivo, o rim, né, um dos rins, parte do fígado, parte do pulmão, medula óssea, né? E o paciente já em morte encefálica tem a doação do coração, né? Também do fígado, de pele, de ossos, dos rins, né? Mesmo do doador já falecido. Os rins são o pâncreas e as córneas, né? Que nós fazemos a enucleação aqui na Santa Casa. Lembrando que a enucleação aqui na Santa Casa é feita pelas enfermeiras, elas são capacitadas pelo Hospital de São José do Rio Preto a fazer esse procedimento. Muitas pessoas têm medo de doar porque acreditam que o corpo vai sair deformado, tá? Quando é feita a enucleação, o que a gente coloca lá no lugar do globo ocular, Tabata? Chama uma? Nós temos o cuidado de colocar uma prótese no lugar, né? E aí os olhos do paciente, as pálpebras ficam fechadas, então, para o velório, né, quem não sabe que o procedimento foi feito não consegue perceber. Então, esse é um compromisso nosso, né, enquanto instituição, enquanto comissão de transplante, de devolver para a família esse corpo em condições dignas para o velório. Muita gente pergunta se essa pessoa vai ser velada em caixão lacrado. Nada disso. O velório pode acontecer de forma normal. As pessoas podem ir, podem se despedir, não precisa lacrar o caixão, porque não fica deformado. E lembrando, nesse mês de setembro de 2021, nós tivemos a participação intensa da nossa comunidade marilhense. Convidamos algumas instituições para iluminar o seu estabelecimento de verde. Por que verde? Verde é a cor da doação de órgãos, por isso o Setembro Verde é um mês de vida, né? De paixão, de alegria, de amor, de satisfação. E muitos estabelecimentos estiveram iluminados de verde. Muitas pessoas participaram com a gente na nossa carreata de divulgação para a sociedade sobre a importância de falar sobre a doação de órgãos. Abrace a ideia de doar órgãos. O ato de doar envolve compaixão.
A gente precisa lembrar que muitas pessoas estão aguardando um órgão. Muitas estão vindo fazer hemodiálise, ainda tem uma solução, né? Mas muitas pessoas têm um problema no coração, têm um problema de fígado, e tudo isso é identificado. Outras pessoas perguntam se essa fila é respeitada. Essa fila é respeitada, é seguida à risca, com avaliação médica, tá? Não tem quem passa na frente. Na fila de espera por um órgão, não tem prioridade de cor, sexo, ideologia, nada. Tá? É a gravidade, é avaliada por uma equipe médica. Tanto é que só faz o transplante quando a pessoa está apta a receber aquele órgão nas devidas condições, tá? Para o recebimento deste órgão. Nós queremos também agradecer, tá, a todas as pessoas que contribuíram com a gente, ajudando-nos nesta divulgação. Mais um ano. Segunda carreata foi realizada este ano. Nós fizemos muitas palestras, falamos muito na mídia, tá? Fomos entrevistar algumas pessoas, fomos entrevistadas. Então, o que a gente gostaria que cada um de vocês pensasse um minuto sobre a importância de doar órgãos, de informar a sua família, da gente lembrar o pouquinho que eu posso fazer pelo outro. E lembrar, nós temos 50 mil pessoas aguardando um órgão. Para a gente fechar a nossa live, né? Tabata, gostaria de falar alguma coisa mais? Gostaria só de ressaltar a importância da gente, pelo menos, pensar sobre o assunto. Porque a doação ela é um ato voluntário. Ela é um ato de amor, mas ela tem que ser 100% voluntária. Não tem como a gente chegar aqui e obrigar alguém a ser doador, não tem como a gente coagir ninguém a ser doador. Então, cabe a cada um de nós pensar e decidir sobre, né? Cada um tem a opção de decidir tanto pelo sim quanto pelo não. E o importante é que, independente da decisão de que cada um tomar, é comunicar à família. Porque na hora da notícia, na hora da abordagem, né, é um momento muito difícil, muito doloroso, é o momento que a família recebe ali a notícia do óbito. Então, quando essa questão ela não é muito bem definida em vida, além da abordagem ficar mais angustiante, né, a família fica naquele sofrimento de não saber realmente o que fazer. Então, conheçam o sistema de transplante, procurem se informar, né? Nós aqui da Santa Casa, nós fazemos várias ações aí durante o ano. Setembro é o mês mais intenso por conta da comemoração do mês da doação de órgãos, mas é um assunto que a gente tem que trabalhar o ano todo. Então, conheçam o assunto, tirem suas dúvidas e decidam se vocês querem ser um doador ou não. E comunique à família. Kátia, quer complementar alguma coisa? É o que a Tabata disse, né? Que o nosso trabalho é esse, de conscientizar a população, deixar bem claro que é a família que vai decidir o momento, né, de doação. Se alguém gostar, querer saber algo mais, pode convidar, que a gente gosta de fazer palestras, informar a população. E esse é o nosso trabalho, de estar informando e de conscientizando e deixando aqui para vocês, então, esse papel importante da família no momento da decisão. Agradeço novamente por vocês doarem um tempinho da vida de vocês para ouvir nós falarmos sobre doação de órgãos. Abrace essa ideia, dê vida para quem tanto aguarda o direito de continuar vivendo.